Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso, mais uma sala de leitura aberta. Hoje é a nossa sala de número 309. Como é bom poder estar aqui com vocês, lermos juntos a palavra do nosso Senhor, com atenção, com cuidado, nos atentando para os textos, interpretando os textos. É maravilhoso poder estar aqui com vocês. E vamos seguir com a nossa leitura, com o nosso plano. Nós estamos lendo o livro do profeta Amós e hoje nós vamos ler a partir do capítulo 3. Antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor, te louvamos, rendemos graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Por causa das tuas infinitas misericórdias e que se renovam a cada manhã, nós estamos aqui, Senhor. Podemos estar aqui, não querendo nos colocar em uma posição humanamente falando, porque como humanos somos como todos os outros humanos, mas nesse momento, diferente de muitos outros semelhantes a nós, que de repente estão diante de uma tela, gastando tempo, aqui estamos, Senhor, dedicando um tempo para crescer em conhecimento. Mas isso não é por nós. Isso não é mérito nosso, é a tua infinita graça que nos alcança, que nos escolheu, que nos proporciona esse momento. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Então agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, inclusive por esse clube de leitura. Louvado seja o teu nome, fale mais uma vez ao nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos seguir com a nossa leitura. Eu vou colocar aqui a Bíblia na tela. Aí, só posicionando aqui melhor o celular. Amós capítulo 3, versículo 1. O que vem aqui em Amós capítulo 3? O que nós vamos ver aqui? O que acontece? Nesse tempo aqui, deixa eu só abrir um retorno aqui para poder ver os comentários de vocês. Tá tudo ok, né? Se tá todo mundo comentando aí, então é porque tá ok o áudio e o vídeo, né? Então, nesse tempo aqui, onde Amós estava profetizando, o povo de Israel não estava aceitando as profecias dele. Por quê? Porque ele estava profetizando contra Israel. Israel, por serem o povo escolhido, realmente eram o povo escolhido através do pacto abraâmico, então eles não aceitavam que Amós profetizasse contra eles, as coisas que ele vinha profetizando. Não, a gente não aceita. Nós somos o povo escolhido. Nada disso vai acontecer com a gente. E aí o que Amós fala? Amós fala o seguinte, que o fato deles serem escolhidos é o que garantiria que eles seriam julgados. A gente vai ver aqui no texto, ele destacando isso. Afinal, se existe um acordo entre Deus e o povo, então esse acordo precisa ser cumprido. E qual era o acordo? Vós sereis o meu Deus e eu serei o seu povo. Se. E segue lá os mandamentos. Então, nós temos um acordo. Tudo bem. Vocês são o meu povo. Eu sou um povo escolhido do Senhor. Ótimo. Mas não é porque é um povo escolhido que não será julgado. Pelo contrário. Por ser um povo escolhido, aí é que serão julgados. Porque temos um acordo. E a gente vai ver isso no capítulo e é muito interessante. A gente vai ver outra coisa aqui também, um outro destaque é o seguinte. Ele falando, Deus falando através dele, claro, o seguinte, foi Deus quem mandou falar, foi Deus quem mandou profetizar. Então, se Deus mandou falar, eu tenho que falar e pronto. E por fim, a gente vê aqui nesse capítulo, Amós dizendo que o povo de Israel tornou-se um povo tão rebelde, tão desobediente, tão pecador, que até os pagãos poderiam julgá-los, até os pagãos.
poderiam julgá-los pelas suas atitudes e pelos seus atos. Então, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Amós capítulo 3, versículo 1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: só a vós vos tenho conhecido, de todas as famílias da terra. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Podem dois caminharem juntos se não estiverem de acordo? Então, aqui está o primeiro destaque. Quer dizer que vocês são o povo escolhido e não serão julgados? Não, realmente, vocês são um povo escolhido, só a vós, versículo 2, vos tenho conhecido. Eu fiz vocês subirem da terra do Egito, só a vós vos tenho conhecido, de todas as famílias escolhi vocês, portanto eu vos punirei. Ou será que dois caminham juntos se não estiverem de acordo? Não, nós temos um acordo. Então vocês vão ser punidos, sim. Muito interessante, né? Aí diz mais. Rugirá o leão na floresta sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz sem nada tiver apanhado? Poderá um pássaro cair no laço sobre a terra, se não houver armadilha para ele? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não temerá? Sucederá algum mal a uma cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Então, com essa parábola aqui, meio que fazendo uma analogia, o profeta está dizendo: eu estou profetizando porque Deus mandou falar, então eu vou falar sim. Ora, por acaso o leão ruge na floresta sem que tenha presa? Enfim, aí segue aqui várias coisas que só tem sentido se realmente tiver uma causa, um motivo. Então o profeta conclui dizendo: certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Então, isso é certo. Deus me revelou, Deus me contou que isso vai acontecer e ponto. Então, se Deus mandou falar, eu vou falar. Então, é um versículo pontual para algo que estava acontecendo naquele tempo. Tá? Versículo 9. Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes alvoroços há no meio dela e os oprimidos no meio dela, pois não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que armazenam violência e roubam em seus palácios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo virá e cercará a terra, e ele derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Sim, vai acontecer. Versículo 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão duas pernas, ou um pedaço de uma orelha, assim também serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco, em um leito. Então, vocês estão achando que não haverá punição, porque são um povo escolhido. Vai. Vocês serão julgados exatamente porque nós temos um acordo. E o profeta só está falando o que eu mandei ele falar. E vocês querem saber sobre livramento? Vai ter livramento? Vai. Mas, ironicamente, olha como ele está falando sobre o livramento. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão
2 pernas? Ou um pedaço de uma orelha? Assim também serão livrados os filhos de Israel. Imagine aí um pastor livrando uma ovelha da boca de um leão. O que sobra? Aí está dizendo aqui, 2 pernas ou um pedaço de uma orelha. O leão pegou, meu amigo. O leão pegou a ovelha, travou a bichinha, quem vai tirar? Ah, mas o pastor segurou as pernas. Tá, vai arrancar só as pernas e levar, porque a ovelha vai ser devorada. Ou um pedaço da orelha. Então tá bom, Israel, vai ter livramento sim, mas serão poucos, tá? Vai ser só um pedaço da orelha que vai sobrar. Interessante, né? Ouvi e testemunhai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. E eu derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Vamos para o capítulo 4. Agora aqui vai falar contra aquele povo. Lembra que eu falei na visão panorâmica daquele povo que vinha vivendo ali num sistema de governo, um sistema de política, onde só os poderosos reinavam e sempre a mesma família, né? E aquilo estava causando opressão no povo, oprimindo o pobre. O povo teve que cair em empréstimos para poder sobreviver, depois não conseguiram pagar, e aí venderam a própria vida, né? Para tentar sobreviver, enfim. Vamos ver aqui uma sentença. Versículo 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, e dizeis a vossos senhores, trazei e bebamos. O Senhor Deus jurou pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos, e a vossos descendentes com anzóis. Então, em uma comparação, em uma analogia, ele chama as mulheres desse grupo de vacas de Bazã. Então, de uma forma irônica, contém ironia nesse texto aqui, ele está chamando as mulheres da classe alta de Samaria de vacas de Bazã. Essas vacas aqui, ó, ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã. Essas vacas de Bazã seriam as mulheres da classe alta de Samaria. Agora é o seguinte, não entenda a vaca no sentido pejorativo, tá? No nosso linguajar aqui, no português, né? Se chamar de vaca é como se fosse um palavrão, né? Não necessariamente vaca aqui seria um insulto. Na verdade, essas comparações aqui, em um linguajar antigo, quando eles comparavam alguma coisa da agricultura, da agropecuária, enfim, na verdade era um elogio, porque era algo precioso para eles. Lembra de Salomão fazendo a comparação com a Sulamita? Comparando com ovelhas, com o pelo das cabras e tal, porque eram algo que eles apreciavam. Então, as vacas de Bazã eram boas, bonitas, fortes, robustas, bem apreciadas. Então, ele coloca as mulheres, né, como vacas de Bazã lá em cima, mas diz no final o seguinte: porque vocês estão oprimindo os pobres, a sentença vai vir. E vocês são vacas de Bazã? Muito bem, mas vocês vão sair daí assim, ó, penduradas em ganchos. Já viu como chegam as carnes nos açougues? Já viu como chega? Então, vocês vão sair daí, vos levarão com ganchos e vossos descendentes com anzóis. Sentença pesada. Contém ironia e pesada sentença. E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançados no palácio, diz o Senhor. Vinde a Betel, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as vossas transgressões, e trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e a vossos dízimos a cada 3 anos, e oferecei um sacrifício de ação de graças do que é levedado, proclamai e publicai as ofertas voluntárias,
Porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Agora, esse texto aqui, ele é de um sarcasmo, que você só sabe que o texto contém esse sarcasmo pelo contexto. Quem olha para esse texto aqui, ó, versículo 4 e 5, de forma isolada, parece até que isso é uma coisa boa. Olha só, vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as vossas transgressões. E trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, vossos dízimos a cada 3 anos, e oferecei um sacrifício de ação de graças do que é levedado, proclamai e publicai ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Então, é como se estivesse falando, traz o dízimo, traz a oferta, coloca tudo no altar, oh, que maravilha, vocês não gostam disso, faça isso. Porém, o texto contém sarcasmo, por quê? Porque eles estavam em pecado. E isso só piorava a situação deles. Isso aqui era um culto hipócrita. Um culto superficial. Uma aparência de piedade. Quando, versículo 4, estavam transgredindo, vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. Estavam debaixo de uma sentença de punição, que eles deveriam, ao invés de apresentar sacrifícios, apresentar um coração quebrantado, contrito, rasgar o coração, apresentar um fruto de arrependimento, mas não, o que eles gostavam de fazer? Eles gostavam de entregar o dízimo, de fazer sacrifício, isso, aquilo. Vai! Vocês não gostam de fazer isso? Então faz. Que coisa, né? Ironia, sarcasmo, quer dizer, tentando de tudo para ver se o povo desperta. Às vezes alguns não entendem, muitas vezes no meu ministério que eu abracei, de apologética, de defesa do evangelho, às vezes contém um certo sarcasmo. Às vezes eu acabo que falo de uma forma para tentar ver se alguns despertam. Às vezes contém ironia. Mas é para ver se salva, se desperta. Então, esse texto aqui, do versículo 4 e 5, é isso, está de uma forma sarcástica dizendo o quê? Continue fazendo. E o que vocês estão fazendo aí só está piorando a situação. Versículo 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Sentença, castigo. Por isso, vos dei limpeza de dentes. Ou seja, o dente não está sujo, não come mais nada. A falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. E também retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Então, 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e ferrugem, quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram. Foram devoradas pela lagarta. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Eu enviei a peste entre vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e levei os vossos cavalos, e fiz subir as vossas narinas o mau cheiro dos vossos campos. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Derrubei alguns dentre vós, como Deus derrubou a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado no meio do incêndio. Contudo, não os retornastes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrares com teu Deus, ó Israel. Pois eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa sobre os lugares altos da terra,
o Senhor dos exércitos é o seu nome. Vamos para o capítulo 5. Ouvi esta palavra, que levanto contra vós como uma lamentação, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, ela não mais se levantará, ela estará desamparada na sua terra, não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade que saiu à guerra em número de 1000, terá de resto 100, e a que saiu em número de 100, terá 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, pois Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Vós que converteis o juízo em absinto, e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, você já sabe, né? Pleiades e o Órion, a gente já falou esse ano. E tornou a sombra da morte em manhã, e fez escurecer o dia como a noite, que chamou as águas do mar e as derramou sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. Eles odeiam aquele que de repente na porta, eles odeiam aquele que os repreende na porta e abominam ao que fala seriedade. Portanto, visto que pisais no pobre e extorquis dele tributos de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas não habitareis nelas, plantastes vinhas agradáveis, mas não bebereis do seu vinho. Pois conheço as vossas muitas transgressões, e os seus muitos pecados afligem o justo, recebem suborno e rejeitam a justiça dos pobres na porta. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, pois o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de Jacó. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, diz assim: haverá lamentação em todas as ruas. Eles dirão em todas as estradas: ai, ai! E chamarão o lavrador para o choro, e os que são pranteadores para prantear. E em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor! Para que quereis vós este dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Israel estava achando que o dia do Senhor seria um dia que eles não seriam punidos, seria um dia maravilhoso para eles. E ele está falando, ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor, porque o dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como nos tempos de hoje, como nos dias que nós temos vivido. O dia do Senhor para nós é o dia da volta de Cristo. Aí tem gente falando assim, volta logo Jesus. Ah, é? Ai de vós que está em pecado e transgressão, dizendo volta logo Jesus. Vocês estão achando que esse dia vai ser maravilhoso? Vai ser um dia terrível para quem não está salvo. Então, às vezes a gente vê aí comediantes, artistas, o povo falando, e volta logo Jesus, né? E o mundo tem que acabar logo. Tem certeza que é isso que você quer? Ai de vós. Versículo 19. É como se um homem fugisse do leão e um urso encontrasse. Ou entrasse em uma casa e encontrasse sua mão à parede e uma serpente o mordesse. Então, esse dia é como se um homem fugindo de um leão desse de cara com um urso. Ou entrando em uma casa, colocou a mão na parede, uma cobra vai e morde. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Escuridão sem que haja esplendor? Eu odeio e desprezo os seus dias de festa, e não sentirei cheiro em suas assembléias solenes.
Embora me ofereçais ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não as aceitarei, nem me atentarei para as ofertas de paz de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas violas. Mas desça o juízo como águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes a mim sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes carregavam o tabernáculo de vosso Moloque, e Quium, suas imagens, as estrelas do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Vamos para o capítulo 6. Versículo 1. Ai daqueles que estão sossegados em Sião e confiam no monte de Samaria, que tem o nome entre as principais nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Então descei a Gate dos filisteus. Serão elas melhores que estes reinos? Ou o seu território maior do que o vosso território? Ó vós que afastais o dia mau, e fazei o assento da violência se aproximar, que deitam em camas de marfim, e se estendem sobre os seus sofás, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com ungüentos mais preciosos, mas não se entristecem pela aflição de José. Então, ele está falando aqui daquelas casas de verão que eles tinham, né? Onde eles tinham os bancos feitos de marfins, camas, ficavam lá deitados, bebendo vinho, ouvindo música, só curtindo, né? Tá bom. E não se arrependiam, não se lamentavam pelo que ia acontecer com a sua nação, com seus descendentes, né? Pela aflição de José. Portanto, eles agora irão em cativeiro, entre os primeiros dos que forem levados cativos, e o banquete dos que reclinam será removido. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: eu abomino a excelência de Jacó e odeio seus palácios. Portanto, entregarei a cidade com tudo que há. E acontecerá que, se ficarem 10 homens de uma casa, eles morrerão. E quando o tio de um homem, aquele que o queimar, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: não, então lhe dirá ele: cala-te, pois não devemos fazer menção do nome do Senhor. Esse texto aqui é um texto de difícil interpretação. Porém, o que parece dizer aqui? O que parece dizer? Vou ler de novo. E acontecerá que, se ficarem 10 homens em uma casa, eles morrerão. Então, está dizendo que essa sentença, essa punição, o massacre na cidade seria tão grande que, até uma casa com 10 homens, essa casa seria extinta. Você sabe o que é uma família com 10 homens ser uma família extinta? Uma família com 10 homens era uma família forte. Naquele tempo era assim, né? Quanto mais filhos e quanto mais filhos homens, melhor a família, melhor protegia a casa. Então, acontecerá que até uma família com 10 homens, essa família será extinta, eles morrerão. E quando um tio de um homem, ou seja, um parente próximo, chegar ali para queimar, ou seja, para incinerar os corpos daqueles familiares que morreram naquela casa, e quando disser assim, não sobrou ninguém, não tem mais ninguém, então cala-te. Não faça menção do nome do Senhor. O que o texto dá a entender aqui? O texto dá a entender que até uma casa com 10 homens seria extinta. E quando alguém chegasse ali para incinerar os corpos, ou seja, fazer o funeral,
não era nem para fazer menção ao nome do Senhor. Por quê? Porque normalmente em um funeral eles faziam uma lamentação pelos corpos, pelos mortos, e nas lamentações, claro que colocavam ali o nome do Senhor. Mas não, o Senhor está dizendo aqui, o que dá a entender, que eu não quero que o meu nome nem seja mencionado no meio deles. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Versículo 11. Pois eis que o Senhor ordena, e ele ferirá a grande casa de brechas e a pequena casa de fendas. Portanto, correrão cavalos sobre a rocha, lavar-se-á nela com bois? Pois vós haveis tornado juízo em fel, e o fruto da justiça em amargura. Vós se alegram em nada, dizendo, não conquistamos seus chifres por nossa própria força? Mas eis que eu levantarei contra vós uma nação, ó casa de Israel, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e afligi-vos-á desde a entrada de Ramate até o rio do deserto. Vamos para o capítulo 7. Assim diz o Senhor Deus, assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da colheita do rei. E aconteceu que, quando terminaram de comer a erva da terra, então eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Então, através de uma visão, o profeta está falando sobre coisas que estavam sentenciadas. Deus me mostrou uma praga uma praga de gafanhoto, né? Assim diz o Senhor, Deus me fez ver, isso que formava o gafanhoto. Uma praga de gafanhoto que estava acabando com toda a erva. Então o profeta disse assim, Senhor, perdoa, porque senão não vai sobrar ninguém. E o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Mas assim, o Senhor se arrependeu, eu já falei esse ano, mas é bom que eu fale novamente, às vezes tem gente nova aí. Gente, Deus não se arrepende dos seus planos, daquilo que Ele determinou, daquilo que Ele quer fazer, como diz a Bíblia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, a palavra arrependimento aqui, ela é expressa de várias formas, de formas diferentes no hebraico e no grego. Então, a palavra usada para arrependimento quanto ao Senhor é uma palavra diferente da que era usada para o homem. A palavra usada para o arrependimento humano é metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. Você tem que realmente se arrepender. Mude a sua forma de pensar, está tudo errado. Não é mais assim, se arrependa. Isso é o que é o arrependimento para o homem. Agora, quando falava sobre Deus, as palavras usadas acerca do arrependimento de Deus, o arrependimento divino, eram as seguintes. No original, Naham, em hebraico, e no grego, metamelomai. Metamelomai. O que Naham e metamelomai significa? Dor, tristeza e pesar. Hoje, por exemplo, nós, no português, quando se fala, você está arrependido? Quer dizer muitas coisas. O que quer dizer você está arrependido? Você está triste pelo que aconteceu? Você realmente não vai mais fazer isso? Tem vários sentidos e a gente entende pelo contexto, né? Então, quando diz aqui, e o Senhor se arrependeu do que fez, é porque ele sentiu tristeza, sentiu pesar. A Bíblia diz, e o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, porque viu que o homem era mal em todos os seus desígnios. O que é isso? Ele se arrependeu, porque ele mudaria o seu plano de ter feito o homem? Não, o plano de Deus é perfeito. Ele fez o homem, ele já sabia tudo o que ia acontecer e desenvolveu um plano de salvação para resgatar o pecador. Mas ele sentiu tristeza, ele se arrependeu, no sentido de sentiu tristeza de ver que o homem é como é. Tá? Então você vai ver a palavra aqui, arrependimento, neste sentido. Tá? Assim diz o Senhor Deus, assim o Senhor Deus me fez ver, isso aqui foi visão, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo,
e ele devorou o grande abismo e comeu uma parte. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Isto também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Assim ele me mostrou, e eis que o Senhor estava sobre um muro aprumado, e ele tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: Amós, o que vês? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que colocarei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. E os altos lugares de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão com espada. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua própria terra. E também Amazias disse a Amós: Ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Como eu falei na visão panorâmica, as palavras de Amós foram pesadas para eles. Então, apesar de ele ter ficado pouco tempo ali no território do norte, ele era de Judá, mas foi lá para o norte para poder pregar contra eles, profetizar contra eles. As palavras foram tão duras que Amazias falou: volta para a tua terra, vai lá para Judá, profetiza lá, mas não profetizes mais em Betel, pois é santuário do rei, é a casa do rei. Então respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Sicômoros era uma plantação de figos. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, portanto, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua esposa será uma prostituta na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, e tua terra será dividida por linha, e tu morrerás em uma terra poluída, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Vamos para o capítulo 8. Assim diz o Senhor, assim o Senhor Deus me mostrou. É o hábito, né? Assim diz o Senhor, não. Assim o Senhor Deus me mostrou. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E ele disse: Amós, o que vês? E eu disse: um cesto de frutos de verão. Então disse-me o Senhor: o fim chegou sobre o meu povo Israel. Eu não passarei por ele novamente. E as canções do templo devem ser uivarias naquele dia, diz o Senhor Deus. Haverá muitos cadáveres em todos os lugares. Eles serão lançados fora em silêncio. Ouve isso, vós que pisais os necessitados, que fazeis os pobres da terra fracassarem, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o Shabat para que possamos preparar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e falsificando as balanças de forma enganosa. Olha só o comportamento deles. Para que possamos comprar os pobres por prata, os necessitados por um par de sandálias, sim, e vendermos o resto dos trigos. Então, as tramas deles eram essas. Quando vai chegar? Quando vai chegar o dia para que na hora de vender a gente engane eles? Vamos extorquí-los. A gente vai ter os pobres aqui na nossa mão. Vamos aumentar os impostos. Vamos forjar uma boa administração. O Senhor jurou pela excelência de Jacó: certamente jamais me esquecerei de nenhuma de suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso? E não a lamentará todo aquele que nela habita? E levantar-se-á toda ela como uma inundação, e será agitada e afogada como pela inundação do Egito. E acontecerá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e escurecerei a terra em plena luz do dia. Isso aqui faz menção ao grande e terrível dia do Senhor. Eu tornarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentações. E colocarei pano de saco sobre todos os lombos, e calvície sobre toda a cabeça. E farei que isto seja como luto por um filho único,
e o seu fim como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Totalmente profético isso para o tempo do fim, né? Hoje as pessoas desprezam a palavra do Senhor, mas virão dias em que as pessoas terão fome e sede por ouvir a palavra do Senhor, e eles vaguearão de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Eles correrão para lá e para cá para buscar a palavra do Senhor, e não encontrarão. Naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: o teu Deus, o Dan, vive, a conduta de Berseba vive, até mesmo esses cairão e nunca mais se levantarão. Aponta, claro, para o tempo do fim, mas o povo também viveu esse tempo. É o período ali do último profeta Malaquias até João Batista. Um período ali mais ou menos de 400 anos, onde não se levantaram mais profetas. Aquela divisão da Bíblia entre Velho e Novo Testamento, aquela paginazinha branca, representa esse tempo. Mas é claro também que aponta para o tempo do fim. Capítulo 9. E eu vi o Senhor em pé sobre o altar, e ele disse: fere o capitel, para que os umbrais se estremeçam, e corte-os no topo, todos eles. Eu matarei até o último deles a espada. Aquele que foge dos umbrais não fugirá, e o que escapar deles não se salvará. Ainda que eles cavem até o inferno, a minha mão os apanhará. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer. E embora se escondam no topo do Monte Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E embora se ocultem dos meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente e ela os picará. E se eles forem em cativeiro diante dos seus inimigos, ali eu darei ordem à espada e ela os matará. Eu colocarei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Claro que isso aqui é uma hipérbole, né? É uma forma exagerada de falar. Ninguém consegue cavar até o inferno e ninguém consegue subir até o céu, senão pelo Senhor. É uma hipérbole. Está falando de uma forma exagerada. Você pode ir lá no inferno que eu te acho. Você pode subir no monte mais alto que eu te busco. Você pode se esconder na profundeza do mar. Eu vou te pegar. É o que o Senhor está falando aqui. E o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá como uma inundação e será afogada como a inundação do Egito. Tem gente que às vezes fala assim: não, quando vier o fim do mundo, nós vamos nos esconder em bunkers, nós vamos ter alimento ali por anos. Não, vamos construir um foguete, vamos para outro planeta. Meu amigo, você pode ir para onde for. Quando o dia do Senhor chegar, não tem jeito não. Versículo 6. Ele é o que edifica suas câmaras no céu e fundou sua tropa na terra, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Não tirei eu Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei suas brechas. Então, aqui finaliza apontando para o reino messiânico, né? A salvação sempre está no Messias. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei as suas brechas e levantarei as suas ruínas. E o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e de todos os pagãos, que eles são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifeiro, e o que pisa nas uvas, ao que lança a semente,
e os montes derramarão vinho doce, e todas as colinas derreterão. E eu farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho. Eles farão pomares, e eles comerão fruto, e eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Bom, mais um livro concluído, graças a Deus. Amanhã a gente continua e iniciaremos um novo livro e com uma visão panorâmica. Um abraço de fé e força, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.